Esse é o quarto tema da nossa série Comunicação com os Filhos. Hoje vamos falar sobre incentivar a autonomia das crianças. A dependência em demasia gera sentimentos ruins em relação a nós pais, como sentimentos de inutilidade, de ressentimento, de frustração, de raiva. Vamos ver alguns exemplos. Alguma vez você já disse para o seu filho de 3, 4 anos: deixa que eu feche o seu zíper. Você está cansado, vai se deitar. Tem certeza que não quer ir ao banheiro? Ou então ao seu filho de 9, 10 anos: deixa que eu abra essa tampa para você. Eu separei sua roupa. Eu te ajudo na lição de casa. Ou então ao seu filho jovem: não, você não precisa aprender a dirigir. Eu morro de medo de acidentes, pode deixar que eu te levo aonde você quiser. Os filhos são de fato dependentes de nós. Eles são inexperientes, novos, Muitas coisas a gente deve mostrar, fazer por eles, ensinar a dizer. Mas nós precisamos também minimizar esses sentimentos de dependência. Precisamos ajudá-los a se tornar seres humanos que agem por si só. Existe uma luta entre razão e emoção. Por um lado, a gente deseja ajudar nossos filhos a se separar de nós, mas por outro, a gente quer evitar a qualquer custo o fracasso dos nossos filhos. E aí a gente quer encher eles de conselhos, a gente quer fazer tudo por eles, como acordá-los ao invés de dar um despertador, amarrar o sapato, abotoar o casaco e tantas outras coisas. A gente acha que é mais fácil assim, não custa nada para nós, então a gente mantém a criança dependente para tudo de nós. São sentimentos conflitantes, isso acontece mais com as mães, Existe por um lado a alegria de ver o progresso do filho e por outro a dor de não ser mais necessária. Bom, eu vou trazer 6 dicas para você incentivar a autonomia do seu filho. Primeira dica: deixe o seu filho fazer suas escolhas. O objetivo dessa dica é você incentivar a prática da tomada de decisões. Não, você não vai perder o controle, não vai deixar seu filho fazer o que quiser. Você vai oferecer a ele opções razoáveis para que ele faça uma escolha. Por exemplo, você pode pegar 2 pares de roupa e apresentar para o seu filho escolher qual que ele vai usar. Ou então, você foi à pracinha e aí está na hora de ir embora, você diz ao seu filho: filho, vamos embora em 5 minutos. Você quer passar esse tempo pedalando ou chutando bola? Então, deixe seu filho fazer as suas escolhas. Ele precisa praticar a tomada de decisões. Segunda dica: demonstre respeito pelo esforço da criança. Isso vai encorajá-la a fazer sozinha, que é muito bom. Então, tem que ter paciência, principalmente quando as crianças são pequenas, porque muitas delas começam a tentar fazer alguma coisa e logo já se irrita, se frustra. Se você fizer uma pressão para que ela faça logo, por exemplo, resolveu calçar o sapato sozinha, tá difícil, não tá conseguindo amarrar. Se você pede para ela andar logo, ou então vai lá e faz por ela, você acaba frustrando ela fica com mais raiva ainda de não ter conseguido. Então, se você demonstrar respeito, realmente precisa de muita habilidade para amarrar esse sapato, não é fácil não. Ela vai se sentir encorajada a continuar tentando e a gente sabe muito bem que tudo que a gente sabe, a gente aprendeu praticando, Então ela precisa praticar aquilo para aquilo se tornar fácil para ela. Terceiro, não faça muitas perguntas. Muitas vezes fazemos tantas perguntas que desmotiva o filho a falar, então dê a ele a chance de falar ou não. Quando a minha filha entrou na escola, a primeira semana eu ia buscá-la e minha primeira filha na escola, minha ansiedade estava altíssima. Aí eu chegava para buscar ela, eu enchia ela de perguntas no carro mesmo e ela não me falava, não me contava o que tinha acontecido na escola, o que ela tinha feito, o que ela tinha gostado, o que ela não tinha gostado. Então, eu percebi que eu estava sufocando ela com as minhas perguntas e isso estava atrapalhando ela a querer dividir aquilo comigo. E aí eu parei de perguntar, ela entrava no carro, oi filha, que bom te ver, só. E aí ela me contava uma coisinha ou outra que tinha acontecido. Então vamos resistir essa vontade de encher os nossos filhos de perguntas. Vamos dar a ele a chance de falar ou não. Ele tem esse direito de falar ou não. Claro que aqui nesse momento nós não estamos contando com situações conflituosas. Por exemplo, seu filho teve uma briga na escola. Aí ele tem a obrigação de sentar e contar para você tudo o que aconteceu. 4. Não se apresse em dar respostas. As
As crianças, principalmente menores, fazem perguntas o tempo todo, muitas perguntas. Então, deixe que as crianças explorem as suas próprias respostas, devolva perguntas. Às vezes eles vêm com uma pergunta e você, e aí, o que você acha disso? Muitas vezes eles têm respostas que são válidas para aquelas perguntas e vai ser bom para eles que eles percebam que eles também têm respostas para dar, não só perguntas a fazer. Quinta, incentive seu filho a buscar respostas fora de casa. Por quê? Para que ele saiba que não depende totalmente e exclusivamente de você. Existem outras pessoas, outros lugares, outros profissionais que podem oferecer ao seu filho soluções e não só você. Sexto, não tire as esperanças do seu filho. Às vezes nossos filhos têm sonhos e expectativas que a gente julga inútil ou inalcançável, e aí para tentar proteger os nossos filhos do desapontamento, a gente acaba impedindo que eles desejem, que eles lutem por algo que eles sonham. E isso não é legal. Por exemplo, seu filho que não vai muito bem na escola chega para você e fala: mamãe, decidi, quero ser médico. Aí você dá só uma olhadinha assim: filho, com essas notas pode esquecer, precisa de muito mais. Então você impede que ele até deseje, e ali ele esquece aquela ideia naquela hora. Talvez, se ele fosse descobrir por si só que ele precisa de muito mais esforço para ser um médico, ele pudesse se incentivar, se motivar a buscar isso para a vida dele. Então, não tire as esperanças. Ao invés de falar o que você já sabe, que com aquelas notas ele jamais vai chegar a uma faculdade de medicina, diga: poxa vida, meu filho, é uma profissão muito nobre, muito legal você ter feito essa escolha. Pronto, pode deixar. Se ele te fizer mais perguntas, aí você explica para ele como que é uma faculdade de medicina, como que funciona, o que precisa. Então é isso, essas foram 6 dicas para você incentivar a autonomia do seu filho. Espero que tenham gostado e que possam colocar em prática.